Qual o nome dela? Dona Maria. Maria. É. É esposa do... Ela é esposa do meu avô Gessinho, que faleceu. Gessinho que faleceu. Que cuidava da fazenda. Cuidava da Como é fazenda. que chama a fazenda? Fazenda Maravilha. Maravilha. Fazenda Isso. Maravilha. E a senhora é a mãe Mãe de Paulo. de Paulo, né? Conheci também por Turu. É. O nome da senhora? Simone. Simone. Maria Simone, Maria né? Simone. Maria Simone. E Paulo, qual o nome completo do Paulo? Paulo Ricardo Brito Dias. A fazenda era a fazenda de Lorival, não é isso? Isso. Lorival. Lorival, ele e seu pai. É. Na época que você conheceu ele, você tinha quantos anos, mãe? Eu tinha 16. Ela tinha 16 anos, então ele te levava pra escola, ia É, buscar, né? Levava, buscava na aula, aqui em Cachoeira. Em Cachoeira. É. Meus eu avós Ajudava aqui em Cachoeira. Meus avós já trabalhavam com ele lá na Fazenda Maravilha. Na Fazenda Maravilha. Então, Seu avô? teve outras vezes que ocorreu também dele levar minha mãe pra Vitória da Conquista, Ah, sim. te deixava em hotel lá, uma coisa assim. Era, deixava no hotel, mais tarde levava pra casa da minha irmã. Ah, sim. e Sua irmã mora em Conquista? Mora em Conquista. Mora em Conquista. Mora em Conquista até hoje. Até hoje. Ah, sim. E então essa convivência aí da senhora foi quanto tempo desse namoro com a senhora? De Lourinho com a senhora, desses O tempo que vocês 16, namoraram, vocês namoraram teve uma assim, quanto relação, tempo? foi quanto tempo? Ah, ficou uns 6 meses ou mais. 6 meses ou mais. Aí gerou Coisa do 16 pro 17, né? Isso. 16 para 17. Aí, mas vocês moravam nas fazendas, ele trazia para a cidade para estudar, não é isso? É. Estudar. Porque de lá aqui também é pertinho, é uns 4 a 5 quilômetros. 4, 5, né? Eu até te mostrei lá. Ah, tá sim. Aquela que você mostrou no alto, né? É. Que tem a foto da sede ali, né? Isso. Né? E vinha gente de Caraíbas para cá trabalhar aqui? Tinha uns pessoal Eu acho que nessa época, já quem já sabe é minha avó, É. que igual ela falou, que tinha as pessoas que vinha, que ele trazia de lá. O pessoal trazia, na verdade, vó, Lourinho trazia pessoas de lá para trabalhar na fazenda? É. Era de lá, né? Era empreiteiro, trazia tudo de lá. trazia tudo de lá. E os- Tinha um empreiteiro que eu conversei lá, que falava que ele gostava de andar até com arma na cintura, andava? Na época, Lourinho andava armado lá na fazenda, não? Não, ele só andava com a espingarda bestando por ali. É? Ah, sim. Ah, tá certo. E depois disso ele afastou e... Foi aí quando eu engravidei, aí ele afastou. Aí eu fiquei grávida, ele me procurava para sair, para levar para as fazendas. Eu falei que eu não queria, que eu acho que eu tomei ódio dele, sei lá, né? Ah, sei, que não queria assumir, né? É, exato. Aí eu não queria sair com ele, ele insistindo. Bom, eu te levo em tal lugar, eu te levo em tal lugar. Eu falei, não. Aí eu não quis. Mas ele não chegou a ameaçar de querer tirar o filho? Não. Não, né? Também isso não. E quando o Paulo nasceu, ele tinha uma afetividade com o Paulo? Como é que era? Não, ele só olhava assim, o Paulo assim no carrinho, sabe? Olhava, ficava prestando bem atenção. Aí quando o Paulo já estava andando e tudo, aí ele chamava ele para ir pro curral, levava ele assim no cabeçote de cavalo para sair com ele. Ah, Ali na fazenda mesmo. na fazenda mesmo. Tá certo. E depois, quando ele vendeu a fazenda, o Paulo tinha quantos anos? Acho que nessa época tinha uns 12, uns 11, né? Mãe? Era 11. 11 anos. Era uns 11 anos. Quando você cresceu um pouco mais, vendeu a fazenda. Na verdade, eu acho que de uns 10 para 11, que quando eu fui embora do Belo Horizonte com 12 anos, Com para trabalhar 12 para Ivan, anos. Era isso mesmo. saí de casa com 12 anos. Aí vendeu a fazenda e acertou com o pai da senhora, não foi? Foi isso. Acertou daquela forma, né? Daquela Que forma. levou ele lá. Deu um cavalo, né? Na época, ele levou meu avô lá, fez meu avô assinar um documento lá, acho que deu 7 mil, mãe? Foi 10, foi 12. Foi um trem assim e uma mula. E se eu te falar como foi o acerto que meu avô trabalhou para ele, eu não tenho isso exatamente, mas é uma noção de quase 20 anos, de 18 anos, aí essa média. Foi muitos anos que meu avô trabalhou para ele. Absurdo o que ele fez. Tem meu pai, na época meu pai falou, rapaz, Lorival, acho que não tinha necessidade disso, eu acho que homem, ele tem condições, deveria ter feito um acordo decente, mas seu Gessinho. Ele fez assim, meu avô vinha aqui
para pedir um dinheiro a ele, uma ajuda, assim. É pouco, moço. Na época, era coisa de R$ 500, entendeu? E chegando aqui, quem veio até na época foi Ivan, né? Ivan com minha tia Gracinha, a gente veio junto. E quando chegou aqui, Lorival chegou numa pampa aqui na porta. Pegou ele, aí chamou ele para ir aqui embaixo. Pensou que era um escritório que antigamente ele tinha um escritório na Faça Festa, no prédio embaixo. Tá, foi para lá. Quando pensa que não, meu avô só foi chegar à noite, moço. Meu avô estava lá em Tremedal. Rapaz, a gente ficou sabendo disso, minha mãe falou, não podia ter deixado. Justiça do Trabalho, lá em Tremedal. Rapaz, ele foi para lá. Lorival, eu não sei como é que foi, eu sei que ele fez um documento lá, junto com, acho que teve um juiz, se não me engano, foi um juiz lá, e fez um documento, meu avô querendo queria R$ 500 e que ele desse uma mula para ele. Isso não era um acordo trabalhista, isso era tipo assim, moço, me dá aí, que trabalha tanto tempo na sua fazenda e tal, não sei o que, na época eu acho que foi... Uma coisa simples. 7 mil e uma mula, não tem assim que minha avó falou lá. Minha mãe também falou. Foi nada, foi R$ 500. Não, pô, foi 7 mil porque ele construiu as casas, você não lembra não? Construiu as casas, deu uma pra mãe, uma pra ele. Não, aí só se foi antes, Lorival ter feito antes, mas nesse dia mesmo, foi que na época R$ 500 era muito dinheiro. Porque o salário mínimo, se não me engano, era R$100 e poucos. Sei. O salário mínimo aí acho que era 150 conto, essa média. Então foi R$ 500, ou foi 500 ou foi 600, um desses dois. E uma mula chamada Joia. Que quem comprou essa mula foi meu pai. Seu pai? Porque meu avô tinha uma coisa com essa mula e só quem montava nessa mula era ele. E aí ele tinha uma estima com essa mula, só que chegou uma época que meu avô pegou e quis desfazer e meu pai gostava muito dos animais assim e comprou. E o que acontece? Nesse dia ele fez isso. Ele pegou, fez esse documento, meu avô era analfabeto, não sabia ler, só mal sabia fazer a letra, né, a assinatura dele ali. E aí fez assim, que como ele tinha feito um acerto desses tempos tudo aí, nesse valor. Se vamos dizer, mesmo que Paulinho está falando aí, que se vamos, exemplo, fosse 5 mil, fosse 7 mil, entendeu? É pouco. Não era nada, né? Não era nada. Comparado, ele não tinha carteira assinada, ele não tinha nada. O direito dele é de 5 anos. Meu pai, na época, falou assim, olha, se seu Gessino procurar o direito dele, que eu não concordo, eu acho que as coisas não podem ser assim, que meu pai, como era fazendeiro também, acho que ele acha que tinha que ser conversado, né? Mas eu não concordo, mas se seu Gessino procurar o direito dele, apesar de como a terra estava acabada, e meu avô, o que tinha lá foi que meu avô, um dinheirinho, e se for te contar, é muito detalhe. Ele pagava ali, tem um tratorista chamado Maninha, muita época que chegava e ali arava a terra, né? Limpava ali, meu avô pagava camarada ali, nós consertava a cerca, eu era menina, a gente ajudou, meu avô ajudava a consertar a cerca, puxar arame de cerca, fazer tudo, entendeu? E aí cuidava daquela parte ali nas baixadas ali, o que pudesse, entendeu? Porque o alto só era capoeira, entendeu? Mas era dessa forma aí, meu avô não tinha salário certo, lá de vez em quando, Arnaldo ia pra lá, levava aí R$100 pra ele, eu lembro como hoje, dava R$100 pra ele, demorava aí 4, 5 meses, até mais. Então meu avô construiu essa casa aqui, e a outra que tinha na rua de trás ali, que a gente morava lá, e ele deu essa casa aqui pra minha mãe, e minha mãe tem ela até hoje. Sim. Mas o pai só não quis procurar a justiça, não? Não. Porque também é analfabeto, gostava de lourinho, enganado. Você gostava muito, né? Gostava, entendeu? Porque pessoas mais velhas assim, entendeu? Era muito sistemático, não conhecia. Entendeu? Meu avô gostava de Lorival como filho, moço. Era um filho, rapaz, eu não entendia, era um ciúme que ele tinha assim, que as coisas tinham que andar certo, e ele, na verdade, Lorival não dava um pingo de valor pra ele. Tanto que esses dias antes dele morrer, né? Ele estava aqui, há uns tempos atrás, ele estava aqui, porque queria que eu levasse ele na casa do Lorival, para poder ele ver Lorival antes. Para falar com ele, só queria falar com ele. Não, mas você fala para ele que eu não quero dinheiro, não, eu só quero ver ele.
Mas é difícil. Eu até cheguei lá, fui na casa dele, ô, Lorival está? Não se encontra não, é muito difícil de ver ele. E meu avô ficou um sentimento. Naquela época também não conhecia a justiça de hoje, entendeu? Já era bem diferente. E a senhora, no início a senhora gostava muito dele? Como é que foi? De Lori? É, Gostava. gostava? E depois que ele foi embora e tal, aí ficou a vida como Aí foi? que Paulo foi crescendo, foi embora trabalhar com o Ivan. Aí eu também, ele foi para Então o Paulo teve que ir com 12 anos trabalhar em Belo Horizonte. Isso, A vida aqui estava difícil, né? realmente. Aí Paulo foi embora trabalhar lá com o Ivan. Aí ele já estava no caso de vender as fazendas, vendeu tudo, aí ele foi para lá. Aí dessa vez eu não procurei mais não. Então, quando ele vendeu as fazendas foi quando o Paulo foi lá? Ou Não, ele vendeu bem antes, ele vendeu antes. Ah, vendeu antes. Vendeu antes. Aí com 12 anos você foi para... Fui trabalhar no escritório do meu tio lá, no escritório de turismo, né? Você lembra o ano mais ou menos? Rapaz, isso foi com 12 anos, hoje eu tenho 27. Rapaz, isso foi em 2000 e... Ah, não lembro, velho. Não lembro, não? Não lembro. Deve lá pra 2008 por aí, 2008, porque em 2010 eu fui trabalhar, entrei no Alambique, na casa de show noturna, que eu trabalho de garçom lá. Em 2011 eu saí. Em 2012 eu fui pra trabalhar no loja de shopping. E quando é que ele foi lá em Belo Horizonte te reconhecer mesmo? Foi em 2010. Foi assim que eu saí do Alambique, ele me reconheceu em 2010. 2010. Que a gente fez 2 DNA. Ah, sim. Foi 2010 que fez o DNA. Foi, 2010. E quando é que ele... Ah, tá. 2010 eu lembrei. Foi quando eu tava saindo do Alambique que eu conheci ele. Eu ainda trabalhava na casa de show à noite. Que Tá quando vendo? a gente foi fazer o exame lá... O curioso que em janeiro de 2012 ele fez a transmissão da Fazenda Coruja lá em aquele rolo que eu te falei, né? Então foi assim que ele me conheceu. Ele conheceu e já começou a dividir as fazendas. E na época, quando eu fui lá em Belo Horizonte, que saiu o resultado de tudo, eu fui em Vitória da Conquista. Eu estive lá no escritório que tem a Márcia, tem aquele advogado dele lá, o Abílio? O Abílio. Fui lá naquele escritório ali na Avenida do Tio de Guerra ali. Sei. Que aí ele fala, ainda conversou comigo, não, eu vou te ajudar, não sei o que, eu vou te levar lá na minha casa pra você conhecer seus irmãos e tudo. E acabou que eu tô aí até hoje, entendeu? Esperando essa boa vontade dele. E não sei se mudou algum que fez ele mudar, não sei. Bom, até você completar, até você fazer isso em 2010, né? 2010 foi que teve isso, né? Foi. Até então você não tinha recebido nunca ajuda dele. Não, A nunca. senhora já recebeu alguma ajuda dele? Não. Não, né? Quer dizer, Simeone deixou você ficou aí vivendo aqui na... Porque aqui é Vale de Jequitinhonha, né? Aqui as condições de vida não são boas, né? Esses anos foi lá em Belo Horizonte? Foi tudo lá em Belo Horizonte. Engraçado que no primeiro exame que a gente foi fazer lá, quando chegou lá, ele contratou um advogado lá, entendeu? E o advogado me procurou lá, que na época eu entrei com um advogado lá, que era advogado da empresa do meu tio, que aí eu não tive mais condição de pagar porque eu ganhava R$150 por mês, ela cobrava 100, então eu não tinha condição nem de comprar meu desodorante. Falei, vou deixar esse negócio pra lá, não quero saber quem é meu pai, eu já devia ter os 100 pau. Aí foi quando eu deixei lá a poder do fórum lá, acho que o advogado do estado pegou e acabou chegando ao contato dele. O advogado do estado foi o promotor de justiça, não? Eu sei que um belo dia eu dormi de dia para trabalhar à noite. Aí o telefone tocando, eu atendi. Foi quando o advogado dele me procurou e falou, seu pai vai estar aqui tal dia assim para fazer a coleta do exame. E quando eu cheguei lá com minha mãe para fazer um exame, realizar um exame lá, tirar as coletas, a mulher perguntou na minha frente e na frente dela, pra ele, se ele conhecia ela. Ele falou que nunca tinha visto na vida. Aí quando a gente entrou pra dentro da sala, no quarto lá, nós ia realizar a coleta, foi quando ele falou assim, aí ele virou pra ela, e aí Simone, como é que você tá? E seu Gersine, Dona Maria? Eu falei, pô, mas você não conhecia minha mãe lá fora, agora você já conhece. Você entendeu? Então foi aí que a gente fez a primeira coleta. De pau, né? Fizemos pela saliva e depois, quando voltou, que tinha que voltar lá a segunda audiência para ele reconhecer, foi quando ele pediu outro exame de DNA. Aí que a gente foi lá no Espargini e fizemos lá pelo sangue. Deu positivo de novo. Foi 2 exames. Foi um de sangue e outro de... Pela saliva. Pela saliva. E todos os dois confirmados. Todos os dois confirmados. E esse exame assim foi feito em 2010.
Não. Foi em 2010. É. 2010 já para 2011. 2011. Já teve um pouco de demora já. E seu avô faleceu quando? Meu avô faleceu foi em janeiro de 2013, não foi, mãe? Foi em janeiro de... Fez 3 anos. Fez 3 anos, foi em janeiro de 2013. Janeiro de 2013. Faleceu de quê? É porque meu avô já era mais de idade, trabalhou muito, tinha um corpo muito machucado, quantos anos? entendeu? Meu avô tinha... 88. Meu avô morreu com 78. quantos anos, ó? Quem? Vô Gessino morreu com quantos anos? 80. 80? Eu acho que ele tinha 82, se eu não me engano. Ele deu mal de Alzheimer. E ele trabalhou, mal de Alzheimer, né? Ele trabalhou com o Lourinho até quando? Trabalhou quantos anos com o Lourinho, mãe? Acho que não foi completo não, mas foi perto de 20 anos. Porque ele morou, Maciou Louro, 1 ano e meio. E morou na Odina Era outra fazenda 1 ano dele, e meio. mais 1 ano e meio. E o outro foi aí na Maravilha, tudo. Eu acho que só na Maravilha, se eu não me engano, foi 17 anos. 17 Foi o que eu anos, tinha- maravilha. Foi o que eu tinha Então te no falado. total foi 20. É um Só total mais 20. Lourinho só, ele morou mais de 20 anos. É porque na época o pai tinha 3 fazendas aqui, que era uma aqui próximo a Águas Vermelhas, aqui, que chamava Fazenda Barra Nova, Aham. entendeu? A Fazenda Maravilha e a aqui extrema, que é do outro lado, chamou Dina, então era 2 sedes. Ah. Então, meu avô, às vezes, tinha que, como não tinha vaqueiro, tinha que tomar conta das 3 fazendas, viajava a noite toda, passava por aqui com os outros vaqueiros, tocando gado pela pista, que ia ter na outra fazenda de lá. Tinha um. Era assim. Tinha Ele um. tinha na Serra e uma na Barra Nova e aqui na Maravilha. Na Serra, Barra Nova, maravilha. A Barra Nova é em A Barra Nova é aqui próximo a Águas Vermelhas. Águas Vermelhas. Perto da fazenda do Edmilton Cardoso, não? Eu já não conheço. Sabe não, né? E aí ele trabalhou. Ele trabalhou até que idade com o Lourinho? Por favor. Eu acho que ele trabalhou lá até uns 70, não foi, mãe? Porque tem uns 70. Porque aí depois ele voltou pra cá, aí foi quando ele foi morar nessa casa do lado ali. Ele E conseguiu daí- a aposentadoria, não? Conseguiu. Conseguiu, né? Hoje minha avó que recebe a aposentadoria dele. Ah. E aí depois a gente foi embora pra Pedra Azul. Foi de lá que, quando eu fui embora com 12 anos, que eu morava com eles. Ah, sei. E aí quando passou pouco tempo eles voltaram pra cá, que tinham comprado essa casa aqui. Não, minta, eles ainda voltaram pra trabalhar na fazenda, lá na mesma fazenda. Ah, Que eles sonhavam muito com essa fazenda, gostavam muito de lá, que ele trabalhava pra Gilão. Gilão deixou eles morar ah, lá. sei, sei. E aí não deu certo lá, que a casa já tava caindo e tal, eles pegaram e compraram a casa aqui e veio pra cá. Foi quando ele morreu, quando ele faleceu, eu ia na casa aí. Foi assim, não sei. Foi. Ele trabalhou muito tempo, hein? Cuidava de gado, Cuidava de tudo, tudo, tudo. Cuidava até o pessoal que ia trabalhar lá, né? Porque umas pessoas que eu ouvi trabalhando aqui, me contou que uma vez eles estavam sem o que comer e seu avô que Ele dividia juntava a uma comida. turma de jogador e trazia Hein? pra jogar o Lourinho, pra jogar em Pedra Azul. É? Era. Ah, trazer jogador para jogar É, aqui? trazia jogadores de conquista pra jogar aqui Ah. em Pedra Azul. Aí ficava tudo na fazenda. E muitas das vezes também, esse negócio de arame, cerca, que quebrava muito, meu avô pagava do bolso dele. Ah, Entendeu? mas Lourinho não reembolsava. Ah, não. Porque meu avô gostava das coisas muito certas, entendeu? E tinha coisas que ele não fazia caso. Porque também ele tinha de tudo na fazenda, assim, ele plantava, ele colhia, Ah, entendeu? Mas em troca de salário mesmo, um salário que compensava ele trabalhar, ele não recebia, ele recebia mixaria. Deixa eu ver. Quanto que ele recebia, assim, mais ou menos, sabe? Aí o que minha avó falava que na época eu acho que era de 150 a 200. Ah. Naquela época era... Mas não dá pra ver, eu tenho que ver a data para saber qual que é o salário dele da época, né? Então foi difícil. E a vida aqui? Foi difícil depois que saiu da fazenda? Ah, foi. Aí eu fui trabalhar em casa de família. Trabalhou aonde? Lá Eu trabalhei aqui em Cachoeira, eu trabalhei em Pedro Campinas, Campinas? Pirapora. Ah, Campinas é São Paulo? É, Pirapora. Casa de família. E em Pedro Azul, você chegou a trabalhar em casa de família? em Pedra Azul não. Não? Você falou que foi para Pedro Azul? Eu morava com meus avós, né? Ah, sei, seus avós foram para Pedro Azul. Foi. Porque na época, quando eu nasci, eu morava com minha mãe. Ela adoeceu, ela quase vem a óbito. Uhum. Aí, Como é que é?
Foi na época que ela adoeceu, saiu um caroço nela e os médicos não sabiam o que era, não conseguiam. Aí seu Júlio Novo México uma vez que era muito, ele estudava muito medicina e tal, era um senhor muito inteligente, foi quando ele falou assim, mano, tá, mas desculpa, eu acho que é isso aí que você falou o nome da doença lá e tal, foi quando ele mandou ela imediato pra Pirapora. Foi Pirapora, foi mãe? Foi pro Rio. Foi pro Rio, né? Foi pro Rio quando chegou lá, que Deus abençoou, que os médicos descobriu o que foi e ela tá aí até hoje, graças a Deus. E a senhora tem, então você tem mais irmãos? Tem, que é aquela moça lá, É? e tem esse aqui que tá sentado aqui, que é meu irmão também. É? A moça qual é o nome dela? Iane. Iane, e ele? Esse aqui é Ayrton. Ayrton. Assim. Agora estão. Juliana ela já passou esse passado por outro lado aí. Pois é. Então foi. Para não ficar na vida difícil, você teve que trabalhar em Belo Horizonte. Porque lá eu fui pra lá eu estudava. Lá eu tinha. De todo jeito eu tinha que ganhar meu dinheiro. Como até hoje, tudo que eu tenho assim, roupa, tênis, esse negócio, tudo foi eu trabalhando e comprando. Ah, sei. Às vezes minha mãe me ajudava, meus avós me ajudavam, mas sempre eu tive que batalhar, trabalhar para comprar. Entendeu? Perfume, escova de dente, cueca, tudo eu tive que trabalhar. Sei. Não tinha nada. Não. Depois, quando você fez 18 anos, você foi procurar esse Aí quando eu completei a maioridade que eu fui procurar para saber quem era meu pai. Ah, sei. Entendeu? Você não sabia antes, não? Não. Sua mãe depois falou que não. É porque eu acho que minha mãe, não sei na época, porque minha mãe acho que tinha medo, porque meus tinha pais medo? trabalhavam na fazenda. É? Por quê? Como é que eles mandavam? Eu acho que meus avós iam embora da fazenda, não sei. Ah, sei. Ela só tinha medo de perder os avós É de também. prejudicar eles, né? Ah, sei. Então tinha um receio, né? E Beto entrou nessa vida como aí? Beto é primo, né? É primo. E teve uma vez que eu sempre ficava assim, vivia na casa de um, vivia na casa de outro. E eu morava com uma prima minha. Quando eu vim aproximar de Beto assim, bastante, foi quando eu morava com uma prima minha. E aí o filho dela foi crescendo, a filha dela foi crescendo, então cada um tinha que ter seu quarto. Aí foi quando ela chegou pra mim e falou assim, ó, pode ficar o tempo que você quiser aí, mas você tem que procurar um lugar pra você ficar, porque eu vou usar o quarto que você tá usando. Falei, não, também já tá na hora de eu caçar meu canto. Aí foi quando eu comentei. Quantos anos nessa época? Isso foi uns 2 anos atrás. Aí foi quando eu procurei. Aí eu, assim. Eu acho que eu tava saindo pra rua e encontrei Beto. Aí Beto falou: você tá indo pra onde? Eu falei, rapaz, eu tô indo ali. Peguei um carro de amigo meu emprestado pra poder ir pegar minha cama e os negócios. Foi quando eu falei com ele: eu ia alugar um apartamentinho ali, que é R$400 por mês. Ele falou: não, rapaz, você vai pagar nada não, você vai morar lá em casa comigo. Aí foi quando ele pegou e me levou pra casa dele e me ajuda até hoje. Entendeu? Você vê que... Bom, aí depois seu pai você falou que seu pai te procurou e... Não, ele nunca me procurou, na verdade. Sempre eu procurava ele, era uma batalha pra mim conseguir falar com ele. Muitas das vezes, quando eu chegava em Vitória da Conquista, eu via ele de minha frente assim, só que ele não me via, mas eu via ele, eu ligava pra ele e falava que estava em Salvador. Entendeu? Nunca me atendia assim. Nunca teve uma palavra de carinho, nunca me ligou pra nada. Filho, eu tenho que pagar pensão. E aí hoje as mães de hoje em dia não querem saber se você tem, se você não tem. Se você não tem, você dá um jeito de ter. Entendeu? Então eu tinha que pagar pensão, eu tinha que comprar minhas coisas e tal. E eu desempregado, serviço não estava tendo. Então o que eu fazia era bico. Então o que eu fiz? Foi dessa vez que foi quando o Beto entrou, que a gente procurou em Caraíbas, aquele negócio todo. Aí ele começou a voltar a dar Aí, com muita insistência, foi quando eu pedia pra ele esses R$1.000. Às vezes, eu pedi, na verdade, eu pedi pra ele uns 2.000, que eu queria fazer um curso. Eu queria, pelo menos, caçar um jeito de estudar, fazer um curso pra entender uma administração, técnico de segurança, e poder conseguir um empregozinho melhor, porque hoje você encontra salário um salário mínimo em Belo Horizonte você não vive. Você não vive com salário mínimo. Mas aí era enrola pra pagar, pra tipo mandar, assim, aí mandava 500. Aí mandava 500, já mandava 1.000. Às vezes mandava 700, era assim. Ele te deu 10.000 e... Aí foi quando ele me deu esses 10.000 aí, e aí pronto. Aí mandou assinar. Aí foi quando ele pediu pra assinar o recibo. Eu falei, pô, mas por que esses recibos de 20.000? Que ele falou, não, porque eu tenho que ficar no mínimo 5 anos sem te dar mais nada. É como se fosse um juro que eu tô te prestando esse dinheiro. Quando é que o Lorival vendeu essa fazenda? Essas fazendas?
na época que ele vendeu. Rapaz, eu não tô lembrado. Não. Eu acho que isso foi em 90, e eu não tô lembrando se foi em 96, ou foi em 97 para 98, esse Não, ano por aí. Já era o ano 2000. Já era por volta de 2002, por aí. Em 2002. 2002. É, porque eu lembro. Você lembra que Daiane, quando Daiane casou, que foi a última festa que teve lá, assim? Não, entendeu? pô, mas. Quem lembra ali, quem vai lembrar ali é Bola, meu primo. Foi mais ou menos esse ano de 2002, por aí que vendeu. 2001, 2002 vendeu lá. Porque em 2002 o povo falava, já tipo falar, 2002 ninguém passa, o mundo vai acabar. E eu lembro que a gente ainda. Minha avó ainda tava lá. Eu ainda duvido assim dessa data ainda, porque eu acho que foi antes, sabe? Mas isso aí é fácil até mesmo o próprio dono da fazenda perguntar para ele assim, para saber qual foi o ano, o tempo. Você tinha quantos anos? Nessa época? Rapaz, eu era novinho, pô. Ele era menino nessa época. Ela Era novo, era. Rapaz, eu tinha uns 6 para 7 anos, né? novinho. Quando você foi tomando forma ali, né? Bolinha tinha O que dá para entender é que ele fez a fazenda para cortar relações. Foi isso aí, na que ele viu, o menino tava crescendo. Agora a mãe dele, que é minha tia, sempre, tipo assim, ela não queria problema. Eu tinha medo, né? Ela tinha receio, né? Um medo, porque como um pessoal que tem dinheiro, você sabe como é que é, né? Sei. Amedrontamento, então ela não queria problema, então guardou isso. Infelizmente, isso prejudicou ele. Mas não porque ela teve intenção, né? Muito pelo contrário, quis resguardar para não oferecer nenhum perigo até para ele mesmo. Entendeu? Porque ela já sabia como é que era, conhecia, então ela sabia onde, né? Podia dar um problema maior, mas foi isso aí, é o que eu me lembro, são esses fatos aí, entendeu? Meu avô, acho que foi muito assim, foi injusto, Lorival foi muito injusto com meu avô. Eu vou te ser sincero, eu guardo isso. E eu espero que Paulinho venha, não é tirar dele. Eu acho que vem assim, vamos dizer assim, justamente, pelo justo. E o que Paulinho consiga vencer isso aí, porque e fazer daquilo que é certo para ele lembrar, acho que pelo menos para pagar o que ele fez com meu avô, minha avó. Sim. Que foram duas pessoas que trabalharam muitos anos para ele, foram fiéis com ele e ele foi injusto. Muito honesto, né? Oxe. Então, voltando agora da fazenda, então depois que o Lorival pegou, a fazenda deu uma caída. Acabou na hora, moço, acabou, mas acabou mesmo. Curral, meu gado. Meu avô que tinha aquela coisa, o gado dele morrendo lá e meu avô ia buscar capim longe, moço, e aí a Guanapieira não estava dando mais conta, eu lembro disso. Era meu avô cuidar. Meu avô, moço, era uma coisa com ele, que tem muito vaqueiro em fazenda que quando a pessoa tem gado suficiente, chega a matar uma novilha ali que o homem não sabe. E meu avô nunca foi disso. Ele era tão correto com o Lorival que era um extremo. Entendeu? Então, nessa época aí, quem cuidou da fazenda mesmo era meu avô, porque não ligava não. É porque a gente dá. Então, esse acerto que ele fez em Tremedal, você não sabe mais ou menos na época, né? Eu não lembro. Eu não lembro agora. Foi com o juiz, né? Foi com o juiz, porque foi um documento feito tudo na... Juiz, tem um juiz lá na época, Emanuel. Paulo, lembra mais ou menos do ano, né? Foi em 90 e pouco, mais ou menos, em 96, na época que Ivan tinha um golzinho, em 97. Ivan lembra dessa época aí, entendeu? Entendi. Muito bom. Encerrar aqui, né? Porque senão. Depois a gente, uma hora dessa, a gente conversa do Ivan. Ivan lembra da data, eu acredito que ele lembre também, para lembrar. Ele veio com o seu. Foi que trouxe da fazenda para cá. E seu avô morreu quando? O avô morreu foi em 2013, janeiro de 2013. Ainda estava para lá ainda. Tá bom então.